Escondida dentro de cada um de nós, encontra-se uma estrutura indispensável à nossa vida. No entanto, quando a vemos, ela nos enche de medo. Esta estrutura é o esqueleto. Tão variado em forma e tamanho quanto as criaturas que vivem na Terra. Peixes, aves, anfíbios, répteis e mamíferos, todos têm o que chamamos normalmente de esqueleto, uma armação interna de ossos que sustenta o corpo, também conhecida como endoesqueleto. O esqueleto sustenta o corpo, ancora os músculos e forma um envoltório duro que protege os órgãos vitais. Ele permite movimento, alimentação, procriação, a vida, enfim. O osso da coxa de um elefante é 100 vezes maior que o de um rato silvestre. No entanto, ambos têm o mesmo aspecto de ossos, assim como a toupeira e o macaco, o ouriço e o cavalo. A coluna vertebral resistente, mas ao mesmo tempo superflexível, sustenta todo o corpo. Os membros que dão impulso aos movimentos, as costelas que protegem o coração e os pulmões, o crânio que abriga o cérebro e os sentidos vitais. Essa é uma descrição daquele que, para nós, é o mais interessante esqueleto de todos, o nosso. O esqueleto humano num bebê tem mais de 300 ossos que se fundem lentamente nos 206 ossos de uma pessoa adulta. Um corpo que pode crescer até quase 3 metros, tão alto que uma mesa comum bate na altura dos joelhos. Um corpo que também pode permanecer tão baixo a ponto de cavalgar um cão pequeno. E com um crânio que guarda o único cérebro capaz de estudar a si mesmo. O esqueleto. Alicerce do corpo vivo. E também uma imagem de morte que provoca zombarias. Como disse Winston Churchill a respeito de um rival magricela, já vi figuras mais simpáticas na bandeira de um navio pirata. 2 ossos cruzados sob uma caveira, um emblema de perigo, esteja ele na bandeira de um navio pirata ou em vidros de veneno. Às vezes, porém, esse mesmo emblema é um convite a uma festa, onde todos riem da morte, um símbolo de libertação das preocupações terrestres. Uma ave pode aproveitar a liberdade do céu justamente por causa do modo como seus ossos são feitos. Muitos são ocos. Alguns contêm até sacos aéreos, que são extensões dos pulmões. Leves como uma pluma, ou quase. Todas as criaturas do mundo revelam o seu estilo de movimento por meio do esqueleto. O forte impulso necessário para que uma ave decole e voe vem do peito, com um esterno em forma de quilha para ancorar os poderosos músculos das asas. Nos animais terrestres, o impulso que gera o movimento é diferente. Ele vem da parte traseira do corpo, dos quadris e da pelvis, que são conectados à espinha, a qual transmite o impulso das pernas traseiras para todo o resto do corpo. Isso acontece seja quando o animal está correndo a grande velocidade, saltando um rio, percorrendo longas distâncias, ou apenas lidando com alguma inconveniência. E os peixes que não têm pernas nem asas? Uma ondulação da cauda empurra a água para trás, fazendo com que o peixe se movimente para frente. Como não carregam muito peso, os ossos dos peixes são leves, e às vezes nem são ossos. Tubarões e raias têm esqueleto cartilaginoso, flexível, mas rígido. Para os animais que têm membros posteriores, as ferramentas em suas extremidades podem ser utilizadas para vários fins. Elas podem chutar, servindo de arma.
ou fender a água como remos. Podem agarrar feito pinças ou puxar um peixe para fora da água. Ou, no caso do ibex, encontrar pontos de apoio numa parede de pedra quase vertical. Essas ferramentas podem ser patas planas, ideais para corridas de velocidade. Ou então patas fendidas, como as do caribu. Elas são divididas em duas metades que se abrem obliquamente e distribuem o peso como sapatos de neve. Alguns animais podem ficar de pé sobre as pernas traseiras, mesmo que só por poucos momentos. Para os humanos, esse é um estilo de vida. Temos uma coluna vertebral, originalmente projetada para um animal que caminha de quatro. Ao ficar na posição vertical, nossa espinha assumiu a forma de um S. O corpo passou a equilibrar-se sobre as pernas e os pés, e o peso passou a ser sustentado pelo fêmur e pela tíbia, os maiores e mais fortes ossos do corpo. Também robustos e elásticos. Andar sobre as pernas traseiras requer um excelente senso de equilíbrio. E o esqueleto humano é muito bem adaptado para tornar isso possível. O movimento começa no quadril, uma clássica junta articulada que combina força e mobilidade. Mais abaixo, o joelho age como uma dobradiça, permitindo que a parte inferior da perna mova-se para frente e para trás. Ainda mais embaixo, o tornozelo e o calcanhar inclinam o pé para baixo, para que ele toque o chão. Quadris, joelhos e tornozelos trabalham em perfeita harmonia, movidos por músculos e controlados pelo cérebro, embora às vezes ajude ter alguém puxando os cordões. O esqueleto nos ensinou quase tudo o que sabemos sobre a evolução da vida na Terra, pois é o elemento mais duradouro do corpo e funciona como um registro permanente. Afundando num rio, lago, mar ou pântano, depois de milhões de anos, ele se petrifica. Os fósseis são as únicas pistas que temos dos nossos mais antigos ancestrais. De amonite a dinossauro, de peixe a mamute, de humanoides primitivos a nós mesmos. Nos animais que respiram ar, os pulmões precisam ao mesmo tempo de proteção e de espaço suficiente para se expandir. É aí que entram as costelas, que formam uma caixa flexível com juntas na frente, no externo e atrás, ancoradas no pilar central do corpo, a espinha dorsal. A espinha dorsal é uma coluna formada por uma fileira de ossos ligados entre si, as vértebras. Algumas cobras podem ter até 400. As vértebras se estendem da ponta da cauda, caso o animal tenha uma, até a base do crânio. Às vezes, a distância dos ombros até a cabeça é bem grande. Cada vértebra pode mover-se apenas um pouquinho em relação à próxima, mas no conjunto elas podem proporcionar movimentos bastante flexíveis. Mais comum que um pescoço comprido é a extensão da espinha na direção oposta, a da cauda. Muitos animais usam a cauda para se equilibrar.
ou se apoiar. Ela pode ser usada como um membro extra ou apenas para espantar mosquitos. Ao mudar de suporte horizontal para uma coluna vertebral apoiada em duas pernas, a espinha humana não perdeu nada da sua flexibilidade, pelo menos não ao que diz respeito aos mais jovens e aos mais bem preparados. O osso em si pode ser flexível. Ossos de barbatana de baleia foram utilizados durante séculos, especialmente em espartilhos, deixando a cintura das mulheres com a circunferência de um prato de sobremesa. Leves com certeza, mas a sua falta de elasticidade causava problemas de circulação, desmaios e até mesmo fraturas. Ocasionalmente, não era só quem usava o espartilho que caía de exaustão. O osso é um material extraordinário. Um tecido vivo com nervos e vasos sanguíneos e um centro cheio de orifícios para reduzir o peso. Alguns ossos possuem medula que produz as células do sangue e todos armazenam minerais para o corpo. Na verdade, sem minerais, os ossos podem dobrar como borracha. E quando um osso se quebra, tem a incrível capacidade de reparar-se sozinho, embora às vezes seja necessária uma pequena ajuda. Existe um outro tipo de esqueleto, porém, que não é feito de osso e não fica no interior do corpo. A grande maioria dos animais tem uma espécie de armadura externa que envolve e protege o corpo mole e sem ossos. É o exoesqueleto. Alguns exoesqueletos chegam a transformar a paisagem. Corais de Recife e ilhotas são criados por bilhões de minúsculos pólipos marinhos que vivem juntos em comunidades. Cada animal constrói o seu próprio exoesqueleto calcário. Quando os animais morrem, os seus esqueletos permanecem e fundem-se com outros, formando uma massa sólida, crescente, de coral. A forma de esqueleto subaquático mais comum é também a mais eficiente. A concha. Uma proteção simples, mas forte. A lapa se fixa numa superfície com a força de uma supercola e esconde-se dentro de uma concha quase tão dura quanto a própria pedra. A concha da Pteridacna, com mais de 1 metro de diâmetro, é a maior dos mares e pode fechar-se como uma porta inexpugnável. As pessoas sempre ficam fascinadas pela beleza das conchas e utilizam esses esqueletos simples numa extraordinária variedade de ornamentos. Os caranguejos, como lagostas, camarões e outros crustáceos, têm um exoesqueleto mais mole e juntas cobertas de pele dura. Aqueles que não têm conchas fortes o bastante para protegê-los são obrigados a confiar na sorte. Os bernardos eremitas escondem-se em conchas abandonadas. Conforme vão crescendo, mudam-se para conchas maiores. Às vezes, a nova concha já está ocupada e o crustáceo precisa lutar para afugentar o morador. O esqueleto antigo quebra-se na altura do... É esse senso de regeneração e crescimento que transformou as conchas em símbolos de nascimento e renovação. A arte renascentista representou Vênus surgindo recém-nascida do interior de uma concha de vieira. Nas profundezas de uma concha existe um senso de poder e eternidade, e sempre o som do mar. Os animais terrestres que têm exoesqueletos também precisam trocar de invólucro para poder crescer. No caso deles, o material de construção usado é a quitina, uma substância resistente, flexível e altamente adaptável.
Alguns animais podem curvar-se o bastante para realizar surpreendentes atos de autoproteção, enrolando-se e desenrolando-se com o auxílio de segmentos dorsais. O tatu, o mamífero que tem a armadura mais resistente de todas, pode fazer a mesma coisa. A sua armadura, porém, não é um exoesqueleto, mas sim uma pele super endurecida. Outros animais possuem muito mais proteção externa. Tartarugas terrestres e marinhas têm endoesqueletos com uma carapaça óssea externa. Elas aproveitam o melhor dos dois lados e têm uma força enorme. A tartaruga gigante tem duas seções ósseas, a superior e a inferior, com a espinha fundida ao interior do domo superior, podendo alcançar até 2 metros de comprimento. Ela é uma fortaleza praticamente impenetrável. Todos os esqueletos cobrem as partes mais vitais do corpo, e a sobrevivência do animal depende da resistência dessa cobertura. Contudo, por mais que a concha, casca ou carapaça seja dura, a sobrevivência não está garantida. O torno bate o caracol contra uma bigorna de pedra até quebrar a concha dele. Não é apenas a concha que precisa ser resistente, o crânio da ave também tem de resistir a fortes impactos. O pica-pau é outro exemplo de resistência. Com um crânio e um bico tremendamente fortes, ele martela o tronco de uma árvore à procura de insetos. O barulho pode ser ouvido a 5 quilômetros de distância. Existem crânios, porém, que podem suportar golpes muito mais fortes sem problemas. O crânio dos carneiros almiscarados é reforçado por um osso que absorve os choques. Sorte deles, pois cada um desses animais pesa quase meia tonelada e poderia abrir um buraco na parede de uma casa sem dificuldade. O crânio revela mais sobre um animal que qualquer outra parte do corpo. Peso, tamanho, forma e posição dos órgãos nos dizem qual bem o animal enxerga e ouve, o que ele caça e como sobrevive. O crânio é um retrato dos hábitos do animal. Talvez seja por causa da necessidade suprema de sobrevivência do crânio que as pessoas lhe deram usos tão diversos, culturais, práticos e supersticiosos. Tambores cerimoniais eram feitos com os crânios dos guerreiros das tribos rivais. O costume nórdico de usar os crânios dos inimigos como taças deram origem ao brinde escandinavo Skål. E sendo o crânio, por tradição, a moradia da alma, os sagrados lamas tibetanos bebem em crânios taças cerimoniais, símbolos da mente de uma outra pessoa. Muitos médicos do século XIX acreditavam na frenologia, uma teoria que dizia que o caráter de uma pessoa podia ser estabelecido tomando-se por base a forma do crânio, em cada área governando uma parte da personalidade. A rainha Vitória mandava analisar as formas dos crânios de todas as crianças da família real. Até hoje, as pessoas que se assustam com o comportamento estranho de alguém dizem: "Você precisa mandar examinar a sua cabeça." Algumas pessoas precisam mesmo ter a cabeça examinada. Apesar dos seus vários atributos, o crânio não é invencível. Um súbito soco no maxilar pode chacoalhar o cérebro dentro de uma caixa craniana e o resultado é um nocaute. Nenhuma parte do crânio revela tanto sobre os hábitos de um animal quanto as mandíbulas e os dentes. Os animais herbívoros têm mandíbulas que se movem para cima, para baixo e para os lados. Os roedores têm grandes dentes incisivos para roer. Os leões têm mandíbulas grossas, com um músculo forte que se estende a partir da parte posterior do crânio, o que lhes proporciona a mordida mais vigorosa do reino animal. A força do bico de algumas aves também é impressionante. A arara vermelha pode quebrar pedras para conseguir os sais minerais de que precisa. Mas as mandíbulas mais interessantes são as das cobras.
Conjuntas que se desarticulam e que permitem que a abertura da boca atinja um tamanho 8 vezes maior que o da cabeça. Isso equivaleria a um homem ser capaz de engolir um pastor alemão inteiro. Quanto aos músculos das mandíbulas das cobras, eles têm força suficiente para esmagar o crânio das suas vítimas. O crânio é a estrutura óssea mais forte do corpo. Ele protege os órgãos da visão, do olfato, do paladar e da audição e guarda as entradas vitais de alimento e ar. Além disso, abriga o mais complexo centro de controle jamais visto. Os globos oculares e o canal de ar são escudados pelos ossos da face. Os adaptáveis ossos maxilares ajudam os 32 dentes a mastigarem meia tonelada de carne e vegetais por ano. Mas para a mente humana, a visão de um crânio representa uma ameaça. Nenhuma outra parte do corpo é tão cheia de mistério. A repulsa instantânea diante da visão da morte está ligada a um impulso de sobrevivência instintivo. Só os elefantes sentem-se similarmente fascinados por seus próprios ossos, ao mesmo tempo em que os temem. Talvez isso não seja surpreendente, visto que os elefantes têm sido sistematicamente mortos por causa de uma parte específica do seu crânio, as presas. Feitos de marfim, esses dentes altamente modificados servem como ferramentas e como armas. E não apenas para os elefantes. A moça usa suas presas para encontrar comida, locomover-se e até para furar o casco de um barco quando está irritada. Ela também pode fincar as presas na beirada do barco como se quisesse subir a bordo. O narval tem só 2 dentes. No macho, um desses dentes pode crescer até 3 metros, ficando quase do comprimento do próprio corpo do animal. 2 das 4 presas dessa raça de porco chegam a crescer através do céu da boca do animal. O marfim é o material ósseo mais utilizado de todos. Pode ser adaptado a qualquer ornamento ou artefato imaginável. Outros ossos especializados capturaram a imaginação dos humanos. As galhadas, símbolos de agressividade, poder e supremacia. As galhadas, no entanto, têm outro propósito mais sutil. Elas irradiam o excesso de calor, ajudando o animal a controlar a temperatura do corpo. Embora estejamos cercados por esqueletos dos mais variados formatos e adaptados para os mais diversos usos, o terror que sentimos por eles ainda conserva a sua forma mais pura. Como o esqueleto escondido no armário, colocado lá dentro por um marido vingativo que obriga a esposa infiel a beijar o crânio do antigo amante todas as noites. A mera visão de um esqueleto é um lembrete vivido da nossa própria mortalidade. Em muitas culturas, o esqueleto tornou-se um símbolo poderoso, um presságio. No baralho do tarô, a carta mais temida é a da morte. O esqueleto é o monstro conjurado para amedrontar os inimigos. O líder da dança da morte. O ceifador repugnante. O temido caçador de almas. É irônico pensar que todas essas imagens artísticas foram criadas por uma parte do próprio esqueleto humano. O membro anterior, mais elaborado e refinado que o de qualquer outro animal. A partir da nadadeira dianteira dos primeiros peixes, o membro anterior desenvolveu uma variada gama de ferramentas. De barbatanas, seguradores e remos e patas, pinças e ganchos.
Inclui-se aqui as asas de 4 metros de envergadura do albatroz, a ave que pode dar a volta ao mundo voando em 3 meses. As toupeiras e morcegos, que são aparentados, deram usos opostos aos seus membros anteriores. As toupeiras os usam para cavar, os morcegos para voar. Aquelas antigas nadadeiras também deram origem ao braço e à mão dos seres humanos. A mão é o mais versátil e sofisticado instrumento que existe. Formada por uma série de conexões de juntas de múltiplo propósito, a mão, mais que qualquer outro implemento mecânico, nos permite realizar uma grande variedade de tarefas. A mão que nos transmitiu conhecimentos e registros que nos deram uma melhor compreensão de nós mesmos. A mão que pintou, moldou e celebrou a vida e a morte. Todos os anos, os mexicanos deixam de lado o tradicional medo da morte e da imagem que a representa. Eles festejam zombando da morte e abraçando-a como parte da vida. Dia de Finados, um tributo aos que partiram ao passado e à vida. Esta festa alegre transmite ao mundo a mensagem fundamental do esqueleto. A morte chega depressa demais. Portanto, beba da taça da vida enquanto ela ainda está cheia.